esperar nosso convidado voltar. Mas para introduzir para quem não estava aqui quando a gente começou a live agora há pouco, não conversamos ainda sobre o assunto, mas a gente vai conversar com o neurocientista Fabiano de Abreu. Ele vai conversar com a gente sobre a retomada do poder do Talibã no Afeganistão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre todo o contexto político que está acontecendo lá no país. Eu vi que ele já entrou por aqui, então já vou convidá-lo mais uma vez. Oi, Fabiano. Tomara Acho que que não agora caia foi. mais. Acho que agora foi. Coisas de Instagram. O Instagram anda meio esquisito ultimamente. A internet, às vezes, ela quer derrubar a gente, mas a gente persiste. Não vamos permitir que isso aconteça. Mas, bom, Exatamente. Fabiano, mas o bom é que aqui a gente voltou a conversar, já tá tudo certo, estamos juntos novamente. Queria te agradecer de novo por você aceitar nosso convite. E já vamos aqui pular direto. Como eu estava perguntando um pouquinho antes da gente cair aqui, eu queria saber, antes da gente começar a falar sobre a tomada do poder mesmo, eu queria entender um pouquinho mais sobre como funciona a política no Afeganistão. Ela é parecida com a do Brasil? É dividida em três poderes? Ou ela tem uma lógica diferente? Não, ela não é parecida. É até engraçado, né, que eu vi muito na internet as pessoas falando, eles são esquerda, eles são direita. Gente, para, isso não funciona, né? Não funciona nem aqui na Europa. Aqui em Portugal, por exemplo, as pessoas, Portugal é de esquerda. Ninguém entende isso, porque é diferente, né, como o brasileiro pensa. Então, eles têm o poder absoluto, né? Eles têm o Akhundzada, que é o líder, e ele é o soberano. Pronto. E aí você tem os delegados e os 26 conselheiros. Ou seja, se o líder morre, tem os outros que vão suceder. Mas só funciona desta maneira. Ou seja, e dessa vez eles estão mais organizados, porque antes eles não eram organizados. Então tentaram se organizar mais, mas é totalmente diferente de qualquer país do mundo, Pamela. Sim. Mas essa seria a organização do Talibã em si ou do Afeganistão, por exemplo? Mas hoje o Afeganistão é o Talibã. Sim, O sim. Afeganistão já não é mais o que era. O Afeganistão, quando estava, né, outra coisa que a gente tem que consertar. Estava sob domínio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era dono do Afeganistão. Não. O Afeganistão era o Afeganistão. Quem estava lá? Estados Unidos, a OTAN, alguns colegas meus portugueses estavam lá, espanhóis, tinham pessoas do mundo todo ali, né, para tentar reconstruir o Afeganistão, que tinha um presidente afegão e ministros, tudo como os outros países têm. Agora, com o Talibã, não. Sim. E agora, com essa tomada de poder, o Talibã realmente tomou conta de todo o país, né? De todas as cúpulas, absolutamente tudo está centralizado nas mãos do Talibã. Exatamente. E, inclusive, a Akhundzada, que é o líder, perguntaram para ele sobre democracia, ele respondeu que a lei é a Sharia. E é isso. Ele respondeu exatamente isso. Não tem democracia. A lei é a Sharia e é isso. Foi o que ele respondeu. Ele foi bem pontual, né? Bem objetivo. Então vai ser isso que vocês podem esperar da gente. E uma coisa que foi muito, que está literalmente ligada a tudo isso que está acontecendo, foi a retirada das tropas norte-americanas, né? Como você estava apontando que os Estados Unidos estava muito presente no Afeganistão. E eu queria tentar entender um pouquinho mais por que os Estados Unidos retiraram as tropas, por que existiu essa saída? Teve alguma coisa, algum trâmite ali interno que não chegou nos nossos ouvidos? Você tem as versões dos líderes, né? E a gente tem o que a gente vê. Por isso que eu amo história. A história desvenda, a história dá estatística, o que é realmente. Ali existiu uma pressão interna, inclusive política, populacional, em relação aos gastos dos Estados Unidos ali no Afeganistão. Porque você tem vários países interessados em manter o Afeganistão sem o controle do terrorismo, mas, em compensação, quem investia dinheiro era os Estados Unidos, para poder manter o exército ali. Então, tinha um problema em relação à parte econômica. Os Estados Unidos, como qualquer outro país do mundo, foi afetado economicamente com a pandemia. Sim. E tem também em relação às mortes, porque se você for analisar as estatísticas, tiveram mortes recentes lá, sempre tinha soldado morrendo, atentados.
Então, as pessoas vinham contra a política americana em relação ao mantenimento lá por causa das pessoas que morrem e também desse investimento. Foi como o Biden falou, porque eles não querem lutar a própria luta deles. Eu não vejo bem assim, senão não se manifestavam depois que os Estados Unidos saiu. Né? Eu vejo mais de como eles vão lutar. A gente tem que entender que o Afeganistão, quando foi invadido pelos Estados Unidos, nós tínhamos mulheres que não estudaram, porque mulheres não poderiam estudar, e homens que não estudaram porque tinham que cuidar da família, que tinham que trabalhar. Então, tínhamos uma população sem estudo. E você, em 20 anos, tentando ali desenvolver um país em que as pessoas não tinham estudos. É só você analisar a África, por exemplo. Quantos anos já se passaram e a África não conseguiu ainda se encontrar? Então, demora muito tempo para isso. E eles tinham um gostinho de liberdade que agora vai ser interrompido. Sim. Mas essa questão dos Estados Unidos também teve um acordo, não teve? Que o Trump fez com o próprio Talibã, que ele ia retirar as tropas caso o Afeganistão não desse abrigo para a Al-Qaeda, não é? Alguma coisa assim? Exatamente, mas vamos lá. Vamos à história, que é importante. Se você analisar a Al-Qaeda, eu chamo a Al-Qaeda de meninos rebeldes do Talibã. A Al-Qaeda é aquele primo, é aquele que foi financiado pelo Talibã, economicamente, politicamente, tudo ali tinha participação do Talibã. Tanto que, nos atentados de 11 de setembro, Osama Bin Laden estava no Talibã, estava no Afeganistão escondido, acobertado pelo Talibã. Né? E aí você tinha, antigamente, uma rixa ali da Al-Qaeda e Estado Islâmico. Agora, recentemente, vimos atentado na África em que tinha participação da Al-Qaeda e Estado Islâmico juntos. Até porque o Estado Islâmico está na África recrutando pessoas, aproveitando da pobreza, da ingenuidade, para convencer aquelas pessoas. Então, o problema em relação ao Afeganistão, a preocupação, ela é essa, principalmente aqui na Europa. Sim. E depois que a gente teve essa tomada, na verdade, um pouco antes da tomada, quando o Joe Biden afirmou que ia realmente retirar as tropas norte-americanas, a gente viu muitos cientistas políticos, muitos especialistas, falando que essa tomada do poder do Talibã ia demorar muito para acontecer, né? Muitas pessoas estavam falando de setembro, estavam falando do final do ano, assim. Por que você acha que eles se equivocaram nesse sentido? Por que você acha que a tomada foi tão antes do que diversos cientistas políticos, diversos especialistas estavam falando? É muito difícil você, como cientista político, conseguir dizer o que vai acontecer, né? Simplesmente até porque não aconteceu. Mas sim, o fato de que até quando a gente pode acreditar no Talibã? Né? O Talibã, por exemplo, que acaba de falar que não tem democracia porque eles seguem a Sharia. Ao mesmo tempo diz que vão deixar as mulheres estudarem, que terão cargos, se na própria Sharia não permite isso. Então, até que ponto acreditar nisso? E eles podem muito bem ali dizer o que vão fazer e por trás já está se mobilizando, se reunindo, né, para fazer o que fez agora. E tomaram posse e logo houve manifestação da China e da Rússia. Até que ponto a Rússia já não sabia? Até que ponto a China já não sabia? Porque interessa muito para esses dois países o Afeganistão. E agora que eles tomaram o poder, a gente já está vendo que estão tendo muitas consequências para o povo do Afeganistão, né? No geral, muitas pessoas, o sentimento é de medo, o sentimento é de realmente não saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas quais são as maiores consequências já desses primeiros dias de novo governo? Assim? Quais são as primeiras coisas que dá para olhar e falar, eles vieram para fazer isso? Eu acho que a consequência são várias. Um é o próprio medo, o receio. Muito fala-se das mulheres, né? A gente se preocupa muito com as mulheres, mas não podemos esquecer que na questão LGBT não tem conversa, é morte, é pena de morte. Né? E também, se você tiver contrário a eles, você morre. Então, você pode não fazer parte do LGBT, pode não ser mulher, mas só o fato de ser contra, você também pode morrer. Ou, se você, de repente, for acusado de roubar alguma coisa, você perde sua mão. Né? E até provar que você realmente roubou ou não, está sem a mão. Então, essas questões a gente se preocupa com a população local. Mas tem também outras preocupações. Aqui na Europa, por exemplo,
em relação a refugiados, quem vai entrar aqui, né? Qual o tipo de afegão que vai entrar aqui, porque você tem uma maior parte da população que é interessante. Inclusive, a Europa precisa de mão de obra, de boa mão de obra. Mas, e se vier infiltrado aquele terrorista, tal, a gente sempre tem esse medo. Mas o maior medo de todos é que se você pegar, quem está vendo essa live aqui, e lá no mapa, localizar o Afeganistão e ver quem está ao redor, você vai pensar assim, olha, coitado de Israel. Então, a gente vai ter esse problema aí novamente, né? Porque eu sempre digo que a Guerra Fria nunca acabou totalmente. Então, a gente tem esse lado dividido do mundo, voltando a estar dividido. Você tem o risco, falei aqui, da coragem do Estado Islâmico de poder estar ali também. Então, o risco é do terrorismo internacional. Aqui a gente tem medo. Uma vez eu fui para o Porto, por exemplo, estava tudo engarrafado, o que houve? Deixaram uma mochila no meio do caminho. Para tudo, esquadrão antibomba. Né? Então, eu estive lá em Barcelona, onde teve o atentado aquela vez, e eu não me sentia bem, porque eu andava na rua, era polícia para todo lado. Né? E eu com essa barba, né? Me olhavam também. Então, é meio complicado essa falta de liberdade. E esse receio do que pode acontecer. Esse é o medo. A gente já está um tempo aí sem atentado, sem essas coisas. Né? Então, o medo é esse fortalecimento e, geograficamente, aquela região, como vai acontecer. Uhum. Mas falando nesse medo, por exemplo, do terrorismo internacional, as ligações entre Al-Qaeda e Estado Islâmico com o Talibã são realmente muito fortes? É uma ligação histórica, digamos assim, para entender um pouco melhor, crescer o poder do Talibã é, de alguma forma, também crescer o poder desses dois grupos? Cresce o poder do grupo, aí é aquela questão que eu falei, do encorajamento deles, do Estado Islâmico, de poder, poxa, eles conseguiram, a gente consegue também. E vai encorajar o Estado Islâmico a isso. Porque eles estão vendo que é possível. Eles estavam muito enfraquecidos. A Al-Qaeda, gente, se você analisar toda a história, sempre teve essa ligação da Al-Qaeda com o Talibã. Sempre teve. Então agora vai deixar de ter? Eles vão vir com esse discurso mais tranquilo, faz parte. Até porque interessa a China o discurso tranquilo. Mas interessa muito a China, o Talibã lá. Até pela fronteira em si, e o terrorismo que tem naquela fronteira com a China, sempre teve questões de terrorismo ali. Inclusive, já há uma promessa de pontes feita pela China que vai ligar o Afeganistão ao Paquistão. Entendi. Então, olha, e as questões da Rússia também, né? E a Rússia vende arma, né? Sim, exato, exatamente. São grandes potências que podem se beneficiar muito com essa tomada de poder, né? Exatamente. Mas uma dúvida... Pode falar, desculpa. A minha preocupação maior é essa divisão, né? O Ocidente, o Oriente, essa divisão, voltar essa divisão. Eu vi na internet muitas pessoas falando, por exemplo, porque eles são extremistas religiosos, igual alguns brasileiros cristãos que são extremos. Gente, se você não tiver religião, não sei o que é pior. Se é você não ter religião ou ter religião para eles. Porque a questão é, se você não seguir a Sharia, esse é o problema. Você pode falar, eu sou muçulmano, mas você segue a Sharia? Então. E outra, você tem cara de ocidental? E eles não gostam de ocidental. Então, eu vi tantas pessoas falando coisas ali. Gente, simplesmente, se você não tem religião, você corre perigo. Se você tem religião, você corre perigo. Eu não sei qual é o pior. Se você falar que não tem religião, eu acho que é até pior. Né? Tem a questão da mulher, tem a questão do LGBT e de ser ocidental. Tem todas essas questões. Sim. Até a gente vê muitos relatos, né, nas redes sociais, principalmente de estrangeiros falando que eles tentam ao máximo se, vamos dizer, confundir, se mesclar com a população, né, o máximo possível para não ter realmente esse perigo de vida, vamos dizer assim, né? Você vive algo assim. Eu não cheguei aí lá, não fui no Afeganistão, né? Conheço afegãos, até porque cheguei a ser diretor de uma ONG, Colisão Internacional, em relações públicas, né? Mas eu estive no Paraguai com os muçulmanos no Paraguai, também no Brasil, com a colônia muçulmana. E no Brasil, no Paraguai, você já fica assim, porque eles são bem, né, convictos na religião. E toda essa história que a gente escuta
dos muçulmanos, Estado Islâmico. Então, você tem que saber separar bem as coisas. O que é muçulmano, o que é extremista, o que é Estado Islâmico, tem que saber separar bem. Uhum. Mas uma dúvida que me surgiu na cabeça agora, que é uma coisa como quem está assistindo as notícias mesmo, é uma coisa que me vem à cabeça o tempo inteiro. Pra gente que daqui no Brasil, por exemplo, a notícia chegou do nada, né? O Talibã tomou o poder novamente. Essa tomada foi realmente muito abrupta, as pessoas não esperavam? Ou foi alguma coisa que aconteceu por dentro da política que vem acontecendo há um tempo? Vou falar como opinião. Eles já vêm entrando. Eles estavam entrando. Inclusive, eu li um relato de um turista brasileiro que, antes de acontecer tudo isso, ele disse que tinha, tinha um pessoal do Talibã entrando no país, em algumas regiões. Né? Mas só que sempre teve ali um focozinho ou outro de Talibã. Uhum. Só que pode ser, e aí é uma questão de opinião, pode ser que os Estados Unidos tenham acreditado realmente no que eles disseram. Só que eles disseram para aproveitar o momento certo. É hoje que você vai sair, é hoje que eu vou entrar. Isso é Entendi. questão de opinião. Não tem como a gente saber ao certo o que estava acontecendo ali nos bastidores, né? Mas Uhum. pode ser isso. Vamos, não, fica tudo bem, a gente espera aí tanto tempo e tal, e de repente entra. Tanto que os Estados Unidos falou que fez um acordo de deixarem o aeroporto livre para que as pessoas pudessem sair, e eles relataram, os americanos, Biden relatou, que eles não, que o Talibã não estava respeitando, eles estavam dentro do aeroporto. Uhum. Então foram ali acordos que realmente caíram por terra de alguma forma, né? Coisas que a gente estava esperando ver que não acabou acontecendo. Olha, Pamela, você não acreditaria em pessoas? Eu, particularmente, vi mais de 100 vídeos do que acontece com as mulheres lá. Não só com mulheres, a gente fala em mulheres, mas né, porque choca mais. Mas eu vi mais de 100 vídeos. Como matavam, como faziam. E se você vê esses vídeos todos, você pensa que. Como vou acreditar? Sim. Uhum. É complicado, né? Sim. E a gente veio como você já pontuou, a gente veio aí de 20 anos dessa liberdade que o Afeganistão estava experimentando, né, sem o Talibã no poder. E, querendo ou não, 20 anos, de alguns pontos de vista, é muita coisa ou é pouca coisa, como você pontuou mais cedo. Mas você acha que nesses 20 anos que eles não estiveram no poder, o Talibã se modernizou de alguma forma? Existe alguma política deles que você acredita que vai estar um pouquinho mais modificada pelos tempos que estamos vivendo? Ou você acha que vai ser muito parecido, quase a mesma regra do que foi no passado? Então ele já declarou, Akhundzada, que é o líder, ele já declarou, não tem democracia, é a Sharia. Então, se fosse basear nisso, vai ser igual no passado. Agora, no início, até se organizarem, pode ser que eles fiquem mais. E o problema é que a gente não vai poder ver muita coisa, né? Porque você não pode entrar com telefone, você não tem internet, você não tem nada. Então a gente deixa de saber as coisas. Né? E a gente vive Uhum. aqui no nosso mundinho sem saber a realidade do que está acontecendo lá dentro. Sim. Agora, em relação até uma pergunta interessante que colocou aqui o Luiz, não houve resistência do Talibã, né? Eu não pude deixar de ver esse comentário, que foi interessante, mas é que imagina você ali, né, com o teu exército, os Estados Unidos está saindo, e aí você pensa, tá aí agora, quem está organizando isso? Quem está liderando? O presidente saiu. O presidente Sim. meteu o pé, vamos colocar essa expressão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lutar? Poxa, mas se eu lutar, eu vou perder, e mesmo se eu não morrer agora, eu vou morrer depois. Então, como é que fica o exército reagir, né, em relação ao que está acontecendo? Porque a gente aqui, a gente não está vivendo isso. Então, por Sim. não estar vivendo isso, a gente pode imaginar várias coisas, né? Principalmente se a gente começa a assistir Marvel, esses filmes e joguinhos que você tem poder absoluto, né? Você começa a assistir isso, você acha que se eu estivesse lá, eu ia pegar arma. Não é nada. Se estivesse lá, do jeito que a gente está acostumado no Brasil, com a vida que a gente leva, a gente já sai correndo, porque a gente sempre teve liberdade. A gente já vê aquilo ali, a gente nunca teve guerra, a gente não está acostumado. Então eu ia ver aquilo ali e falar, meu Deus do céu, não sei o que fazer. Eu não sei o que ia acontecer. Né? Então a gente não pode muito definir o que eles deveriam, tinha que fazer, porque a gente não estava vivendo ali, a gente não está vivendo ali. E é muito uma questão do próprio poder militar do Afeganistão, né? O país em si, ele tem um poder militar
muito menor do que o do Talibã, né? É uma superioridade bem grande, assim, e quando a gente vê, os números não batem, né? Se eles entrassem num confronto, provavelmente ia ser muito pior. Exato. E, Pamela, olha só. É, igual o Vietnã. Os Estados Unidos perdeu o Vietnã porque com o poderio militar que tem. Gente, é o quê? Pegar uma bomba nuclear, explodir e acabar com tudo? Se for pegar uma bomba nuclear, explodir e acabar com tudo, os Estados Unidos pode fazer isso, mas se fizer, o mundo se volta contra ele. Então você tem que entrar ali e lutar. Os vietnamitas, eles não estavam nem aí. Às vezes eu atuo aqui em casa com meus pais e tal. A gente estava no almoço e eu falei assim: o vietnamita via vocês quatro aqui almoçando, ele entrava com tudo, não quer nem saber se vai morrer. É kamikaze, né? E o que acontece ali no Talibã é isso. Porque imagina você nascer, crescer com a crença de que se você morrer pela causa, pelo que está fazendo ali, você vai para um lugar cheio de mulheres, maravilhoso, com tudo de bom. Então, você vai lutar contra suicidas. Esse é o maior problema. Por que o terrorismo é um problema? É porque é aquele ícone que chega no meio de todo mundo e se explode. Como é que você vai lutar com pessoas invisíveis? Esse é o maior problema. Uhum. Sim. E uma coisa que a gente estava falando muito durante toda a nossa conversa, que é um medo realmente que as pessoas estão assumindo agora, não apenas no Afeganistão, mas também o mundo inteiro está muito de olho nisso, é com os direitos das próprias, ditas minorias, né? Que são as mulheres, a população LGBT. E esse é um debate muito grande, principalmente por causa de algumas falas que o próprio Talibã teve, algumas afirmações que eles deram de que dessa vez seria diferente para as mulheres, que elas poderiam estudar. E aí eu queria te perguntar, eu acho que eu já sei a sua opinião, mas você acha que isso realmente a gente pode ficar de olho nisso para a gente acompanhar talvez um pouco mais de direito para as mulheres ou não? Talvez agora é o momento que elas realmente vão abandonar as escolas? Eu vou te responder, eu estou buscando aqui, o nome é Malu. Ah, esqueci o nome dela. Aquela ativista afegã que foi assassinada quando saiu de casa. Uhum. Bom, depois vou achar o sobrenome dela. Mas a ativista, ela saiu de casa e foi assassinada. Ela estava ali quando não era mais o Talibã. Isso foi em 2019. E Uhum. simplesmente alguém dali do Talibã atirou nela e matou. Certo? Uhum. Tá. Agora eles estão com a política de que vai ser diferente. Mas por que derrubaram a estátua dela? E por que arrancaram todos os outdoors que aparecia a cara dela? Uhum. Isso já responde. Por Sim. que eles fizeram isso? Porque não quer incentivar que outras façam isso. Igual aconteceu agora com aqueles meninos que levantaram a bandeira do Afeganistão, por exemplo, morreram. Agora, pouco tempo. Uhum. Foi o que eu imaginei que poderia acontecer. Eu pensei assim, poxa, 20 anos sem Talibã. Os jovens estão acostumados a viver em liberdade. E o jovem que está acostumado a viver em liberdade, a gente acaba de formar o córtex pré-frontal, o lobo frontal, com 24 anos de idade. Então, o jovem de 20 anos de idade, ele não tem ainda essa região totalmente formada. Então, o raciocínio lógico ainda não é tão desenvolvido. E ele é muito emocional. Então, o sistema límbico emocional ele pode sobressair o racional. Logo, eu pensei, a manifestação que vai ter vai ser de jovens. E geralmente é de jovem, porque ele é mais inconsequente. Não pense de forma pejorativa. O inconsequente não quer dizer, né, ruim. Ele é mais inconsequente porque ele é mais emoção. Então ele vai ali na rua se manifestar. E aí, quando começaram a tomar tiro, aí, caramba. E aí morreram alguns, pronto. Dificilmente a gente vai ver outra manifestação. Mas esses jovens que sentiram o gostinho de liberdade, eles vão sofrer de depressão. E são esses que vão tentar fugir do país, são esses que podem se revoltar. Né? Então, esses jovens eles vão sofrer muito mais do que os que têm mais idade, que já viveram o Talibã na época. Essa é a Uhum. questão. Sim. Então, será que a gente pode dizer, de novo, é muito difícil afirmar essas coisas porque a gente não sabe como é o contexto, né, no dia a dia mesmo,
mas será que a gente pode dizer de alguma forma que esse discurso do Talibã de trazer essas modificações foi meio que para fazer uma vitrine, assim, para trazer talvez uma cortina de fumaça, falar que vai ter uma diferença? A pedido da China. Já foi dito. Eu já li sobre a conversa que o Talibã teve com a China, em que a China diz que se eles não forem tão extremistas, né, então existe um acordo. Ou seja, esse acordo com a China é relativo a isso. Mas, de qualquer maneira, a China vai se manter naquele silêncio que ela faz, mas por trás ela vai estar fazendo um negócio, porque interessa a região. Gente, eu não sou político, estou longe disso, muito longe. Mas é uma questão óbvia. A região é estratégica para a China. A China sempre quis aquilo ali. E mais, a China não queria os Estados Unidos ali. Incomodava muito a China, os Estados Unidos ali. Então, agora a China vai ter o que ela queria, principalmente naquela região em que tem vários problemas de terrorismo, né, de um grupo lá chinês, que é um grupo chinês-árabe, né? Árabe não, que ali é uma tribo, não chega a ser árabe exatamente, né? É uma tribo. E agora, pensando aqui talvez numa projeção, assim, aqui também uma questão super de opinião, né? Mas qual você acha que são os próximos passos do que vai acontecer? A gente pode esperar grandes movimentações ou isso é completamente imprevisível? Assim, né? É um grupo, o Talibã é realmente uma potência que não dá para a gente imaginar o que vai acontecer em breve. Ah, peguei aqui. É o grupo extremista Uigures e Xinjiang, ali no Turquestão, naquela região. Ali é um problema que a China quer resolver e o Talibã pode ajudá-los. Olha o que vai acontecer. Bom, aí vai ter aquele corte econômico. Mas, ô Pamela, se você chegar para um Talibã e falar assim, você quer um fuzil ou uma cesta básica por um mês? Eu acho que ele vai escolher o fuzil. Se você chegar para ele e falar assim, olha, você quer comprar a minha manga ou você prefere comer a fruta que dá no teu terreno? Não tô nem aí para tua manga. Eu como o que tem aqui. Poxa, não vou vender iPhone para você. Não estou ligando para o iPhone, até porque eu não compro produto americano nem ocidental. Não, mas vou te vender um celular chinês. Não estou preocupado com isso. A China me dá. Então, assim, vai ter barreira econômica? Vai ter barreira econômica. Mas eles são tribos. Se você colocar o nome Talibã e o significado no Google, são tribos. Tribos territoriais. Então, não adianta. A barreira econômica. O que eles querem comprar? Diz para mim o que eles querem comprar. Ah, olha, você vai deixar de comprar roupa. Não, não tem problema não, coloca esse pano aqui, tá bom. Então, barreira econômica para eles, eles querem aquilo ali mesmo. Eles querem as armas, o território e as mulheres, né, como cachorrinho na cordinha. Porque aí ninguém mexe, né? E mais de uma mulher. Ah, e depende da potência do teu cargo, né? Porque quanto maior o escalão, mais mulheres você tem. Então, pô, é o quê? É o paraíso que eles falam na Terra já? Você tem uma opção de mulher, elas não podem fazer nada. Pelo amor de Deus. Eu acho que o mundo não deve deixar. Então, sabe o quê, Pamela? Então, pega todas as mulheres, traz aqui uma parte para Portugal, uma parte para o Brasil, distribui, fica eles lá entre eles, entre homens com seus fuzis e deixa as mulheres para cá trabalhando. Te garanto que elas devem ser guerreiras, uma vontade de trabalhar como nenhuma outra. Sim. Muito disso por causa dessa liberdade que você estava comentando, né? Quem já experimentou da liberdade é muito difícil querer voltar para o que era antes, né? Acho que esse choque é muito assustador. Só de falar, eu que vivo no Brasil, que temos essa liberdade, como você estava pontuando, não vivemos em uma lógica nem um pouco parecida, eu não consigo nem imaginar como é. Então, talvez chegar perto do que eu tenho hoje e depois perder tudo isso, eu imagino que seja muito assustador, né? Muito. Pamela, eu tive mais de 15 países. E nenhum país tem a liberdade maior como o Brasil. Nem Estados Unidos. Eu tenho família nos Estados Unidos, tenho escritório lá. O país mais livre é o Brasil. A liberdade é muito grande. E você perder essa liberdade, você perder a vida. Porque se você não tem liberdade, você não tem vida.
O que é uma vida sem liberdade? Hoje eu até estava pensando, porque isso está na minha atmosfera diária, né? O que está acontecendo lá. E está muito quente. E a gente aqui não está tão longe do Afeganistão. E eu fui ver a temperatura, o clima lá no Afeganistão, não está muito diferente daqui. E baseando-se no clima de Portugal, né, aqui na região ibérica, então ele é bem seco. E está muito quente. Eu estou falando com você aqui, mas eu estou já suando já. Né? Eu fico imaginando elas com aquelas peças de roupa, aqueles panos todos ali, num calor desse de hoje, por exemplo. E não pode nem sair de casa. Não pode sair de casa. Eu tenho que abrir todas as minhas janelas aqui, porque fica muito quente. E elas que não podem sair de casa. Como é que fica isso? Eu sempre gosto muito de pontuar que, por exemplo, existem, lógico, muitas culturas e muitas mulheres que realmente aceitam esse tipo de vida, né, esse estilo de vida, que realmente é de muitas religiões, são aceitos dessa forma, mulheres são orgulhosas de viver dessa maneira, mas aqui a gente está falando dessa imposição, né? A gente está falando dessa coisa que não nasce das famílias, não é originário da própria mulher, ela não quer viver dessa forma. Não duvido que possam existir mulheres assim no Afeganistão, mas aqui a gente está falando de um quadro mais geral, né? Eu queria pontuar isso, porque existem essas diferenças, né? Então, mas aqui a gente está A falando questão, a de questão da imposição. mulher, aqui em Portugal, por exemplo, aqui em Portugal tem mais gente, tem mais mulheres trabalhando do que homem. Todo lugar que a gente vai, a gente vê mulher. E não existe aqui essa questão de diferenças de homem e mulher, feminismo, essas coisas, tu não vê aqui em Portugal. Na verdade, a mulher aqui comanda mais do que o homem. A mulher aqui tem uma força maior do que o homem. Né? E eu acho que essa questão de você distinguir mulher e homem, isso é muito irracional, não tem nada a ver, porque a gente precisa dela, elas precisam da gente. Né? Então, dentro do instinto natural humano, sobreviver e reproduzir, um precisa do outro. Então, eu acho que é meio incoerente. E em relação à mulher e os livros, né? Essa ideia do testamento antigo em relação às mulheres e tal, é questão de interpretação também, e de maneira errada. Por exemplo, essa questão de matar o estrangeiro. Você tem a interpretação de matar o estrangeiro no Torá, que é em Deuteronômio, você tem no Alcorão, que é Sura, e você tem na Bíblia, que é Lucas. Todos esses falam que dá para entender que é eliminar, matar o estrangeiro, matar quem é de fora, matar quem é diferente. Todos esses livros falam sobre isso. Mas aí é uma questão de interpretação. Igual você vê o que eles falam em relação às mulheres também. Uma questão de interpretação e uma questão de adaptação aos novos tempos. A cultura naquela época era outra. É igual quando vão discutir comigo sobre escravidão. Ah, porque os portugueses chegaram lá na África, saíram escravizando. Eu falei, opa, não, não, não. Quem escravizava era o rei do Congo. Os portugueses foram fazer negócio no Congo e o rei do Congo falou, temos escravos. Porque na África sempre escravizaram uns aos outros. Uma tribo escravizava o outro. Então, o português escravizou, sim, mas por quê? Teve uma negociação com o rei do Congo, em que o rei do Congo trocou armas e roupas pelos escravos para que pudesse trabalhar. E essa cultura escrava, ela já existe desde o Egito. É uma cultura que vem lá desde o Egito. Sempre escravizaram-se pessoas. Só que, hoje em dia, isso não cabe mais. A gente evoluiu. A gente evoluiu o nosso cérebro. Aumentou de tamanho o nosso cérebro. Né? Se bem que de 1970 para cá está diminuindo de novo, porque depois da televisão e da internet, a gente está diminuindo a inteligência, o QI, ele está diminuindo. Né? Então, essa questão, Pamela, a gente tem que se adaptar à nova realidade, a gente tem que evoluir. E essa evolução não permite mais esses acontecimentos, as ações de uma época remota. E aí, aqui também já usando uma pergunta que fizeram nos comentários, que eu achei muito interessante também, e já engatando na minha última pergunta, a gente já está se encaminhando para o final, infelizmente, porque se desse, a gente já ficou horas conversando, né, Fabiana? Então, se deixar nós dois aqui, a gente fica. Mas já encaminhando para o final, eu queria unir uma pergunta dos comentários e uma minha também, que seria, talvez num futuro ou talvez numa eternização do poder do Talibã,
que perguntaram nos comentários se eles tiverem um poder maior, você acha que eles vão se tornar intocáveis, no sentido de invencíveis? E aí eu já encaixo a minha pergunta, que é como eles poderiam voltar a sair do poder na realidade, né? Como o Afeganistão, por exemplo, poderia retornar com um presidente? Existe esse quadro, existe um cenário que isso acontece? Ou você acha que não? Eu sou muito correto com as palavras, né? Eu acho que eternizar nada é eterno. Inclusive, quando eu vou digitar um texto, eu sempre pego a palavra e boto no dicionário, relendo no dicionário, porque o significado da palavra ele é muito importante. Eternizar nada é eterno. Agora, se eles ganharem uma força, a gente está ferrado, o mundo todo. Porque aquilo ali é um grupo que, se quiser dominar o mundo, vai dominar o mundo. Né? Porque a ideia deles é que todos sejam do Islã. A ideia deles é essa. Eles não querem ninguém que não esteja de acordo com os mandamentos da Sharia. Ninguém, ninguém. Então, se eles pudessem ter o poder de dominar o mundo, ou ele ia converter, ou ia sair matando todo mundo e ficar só o grupo dele reproduzindo depois. Essa é a questão. Mas não vai acontecer porque o mundo não vai deixar acontecer. O mundo não vai deixar. Quando começar as atrocidades, quando começar os acontecimentos, né? Se eles, por exemplo, amenizarem como estão falando, vai dar coragem para pessoas internas se manifestarem, aí eles vão fazer alguma coisa com essas pessoas internas, aí o mundo vai se voltar contra eles, sabe? Ou seja, todo extremismo tem consequências. Então, se eles são extremistas, vai ter consequência, o mundo não vai deixar. Eles podem contar historinha que vão amenizar, pode até tentar amenizar, mas se está no teu sangue o extremismo, não tem jeito, você vai acabar fazendo coisas que o mundo vai se voltar contra você. E nós não podemos apagar a história. É igual você pegar aquele assassino que matou uma porção de gente e falar: você mudou agora? Mudei, mudei. Ah, então tá bom, entra aqui na minha casa. Você mudou. Né? A gente não pode esquecer o passado. É considerado o grupo mais violento da história. Eles mataram mais do que o Estado Islâmico, mataram mais que a Al-Qaeda, eles mataram mais que todos. Coloque no Google, gente. Qual é o grupo terrorista que mais violento da história? É o Talibã. Como é que essa história se apaga assim, de repente? Exatamente. Nossa, Fabiano, é sempre muito bom falar com você porque você me abre os olhos para muitas coisas. Então eu queria te agradecer mais uma vez. Infelizmente, nosso tempo realmente está acabando. Eu estou aqui de olho no relógio. Mas obrigada de verdade por você ter vindo conversar com a gente. Espero que você tenha solucionado as dúvidas do pessoal que está aqui assistindo. A gente queria muito trazer esse assunto com esse tema mesmo, com esse intuito de tirar essas dúvidas, tanto que eu mesma tirei várias dúvidas que eu tinha com você. Então, obrigada de verdade por conversar com a gente, por aceitar estar aqui mais uma vez. Você já tem ali o cartãozinho de fidelidade com Aventuras, né? Então, obrigada de verdade. Olha, eu agradeço o convite e a importância do Aventuras na História, para mim, é um dos veículos mais importantes, porque a gente tem que conhecer a história. E o que mais falta hoje é o conhecimento. Eu vejo tanto comentário na rede social de coisas que não fazem sentido. E lá, o Aventuras da História é um portal que você pode sempre estar absorvendo conhecimento, adquirindo conhecimento. Né? Às vezes eu quero lembrar de alguma coisa, né? Porque você também esquece das coisas, e eu vou lá no Aventuras da História e coloco para poder achar. Né? Então, assim, é um portal importante, essencial, para o momento que a gente está vivendo, devido à falta de conhecimento, né? Problemas com a educação que a gente tem no Brasil. Então, eu chamo Aventuras na História de quase um artigo científico. É isso. E para quem quiser conferir, a gente também tem várias matérias com o Fabiano. Ele já escreveu várias também. Ele tem uma coluna aqui na Aventuras. Então, se vocês quiserem lá conferir, tem muitos conteúdos de tudo quanto é assunto, política, neurociência. Vocês podem ir lá ver a hora que vocês quiserem. Queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a gente e ao Fabiano mais uma vez. A gente se fala numa próxima oportunidade. E bom final de semana para todo mundo que está assistindo.